Ni hao, seus analistas de geopolítica careca que não pode ver um podcast que sai correndo para participar. Tudo bem com vocês? Eu não consigo entender por que tem tanta gente dando moral pro Rock, mas vamos aí, né? Agora ele tá no podcast de economia, falando sobre Terceira Guerra Mundial. E isso nunca aconteceu, ela nunca foi dividida desse jeito. Quando você está dividido internamente, como é que você vai brigar com o outro do lado de lá? Você está fraco. Agora, quando você está unido, você consegue, né, se contrapor aos seus adversários. E realmente as democracias estão tão divididas que talvez elas não tenham força para se contrapor às ditaduras. E essa galera, né, quem apoia o Lula e entende que isso é o caminho certo, está fazendo uma leitura que está apostando no cavalo certo. Essa galera, né? Ele já se separa, então a gente já sabe onde é que ele tá, né? Lembrando que ele participou de um podcast de uma imprensa de extrema-direita ligada a uma seita chinesa, tá? Que é radicada nos Estados Unidos, inclusive que apoia o Trump. E quando ele fala ali de democracias, o Rock ele tem um lado, né? Que ele finge que não tem. Ele tem essa postura de isento e tal, mas ele tem um lado, né? E as democracias são Estados Unidos, Europa, etc. E a gente sabe muito bem o que esses países fizeram pelo mundo. Se esses países são democracias, eu sou uma máquina de lavar roupa da Haier, que é a empresa que eu trabalho. Porque, né, é um absurdo, né? Principalmente a Inglaterra, que tem um rei. Uhum. O Brasil tem que estar do lado do eixo das ditaduras. Óbvio que, no longo prazo, eles podem até vencer a guerra, mas o mundo vai ser um lugar muito pior. Se nós vivemos sob a Pax chinesa, desculpa, assim, Pax americana pode ter 1 milhão de problemas, mas ela não se compara com a Pax chinesa. O Rock, ele é um gerador de lero-lero. É só isso. Para quem que faz website e tem aquele Lorem Ipsum, eu não lembro como é que chama. É isso aí. O Rock é isso aí. Porque se houver uma terceira guerra mundial e se a China vencer, me desculpa, mas eu não quero viver numa Pax chinesa, porque é muito pior. Baseado em quê? Em nada, né? Porque a gente não existiu num mundo que foi coordenado pela Pax chinesa. Simplesmente não existe. Então ele não tem como dizer como é que vai ser. E aí ele fala, os Estados Unidos tem muito problema, a Pax americana tem muito problema. Os Estados Unidos invadem países sem parar há mais de 100 anos. Os Estados Unidos foram responsáveis pelo deslocamento de mais de 30 milhões de refugiados. 30 milhões. Tenta pensar em quanta gente é isso. São Paulo tem o quê? 20, 25 milhões? É muita gente. Essa é a Pax americana que o Rock defende. Quanta gente os Estados Unidos mata todo ano? Gente inocente e nada acontece. E aí ele vem falar que não, porque se for com a China vai ser pior. Baseado em quê? Em nada. É um monte de si. No último vídeo do Rock eu falei, ele só fala se isso, se aquilo, se a minha mãe tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta. É só isso. Eu acho que é um grande erro o Brasil se aproximar desse lado, porque eu acho que vai ser o lado perdedor, se a gente conseguir organizar a nossa casa do lado do mundo livre. E organizar a casa é entender que a gente precisa estar junto, aliado, e parar de discutir e ficar politizando a mesa. Ah, mesa é de direita, mesa é de esquerda. Não, mesa é mesa, gente. Os pronomes. Isso, tudo. Essa é a discussão Os pronomes. Ai, cara, que bicho ridículo. Olha como o Rock fala. Vamos parar de politizar a política. Não faz nem sentido, cara. É o que eu falo. Por que tem gente que dá moral pra esse cara ainda? Quando a esquerda traz a discussão, quando a direita traz, ela também faz a mesma coisa. Então, geopolítica é geopolítica. Geopolítica não é discussão de direita e esquerda. Não, imagina. Não é, tá acima. Imagina. Você colocou muito bem. A geografia, ela se impõe ao líder. Os russos, historicamente, tiveram que sempre lidar com a geografia do seu entorno. Então, não é o Ivan Terrível ou o Putin. Todo líder russo terá um certo comportamento. Inclusive, a geopolítica diz que o líder tem muito pouco espaço para margem de operar. O que ele faz, na verdade, é seguir os preceitos da onde a geopolítica empurra ele. E nesse sentido, não é que o Putin quis fazer isso, é que a Rússia, na posição que ela está geográfica do mundo, ela sempre fará isso. Uhum. O ponto é que você fala, não, então a Rússia é a vítima? Não. Porque se o outro lado não brecar o avanço russo, os russos vão conquistar o Heartland. O avanço russo. A OTAN expandindo e o cara vem me falar de avanço russo.
E não vamos esquecer ali que ele falou do mundo livre, né? O mundo livre, para o Rock, de novo, Estados Unidos, Canadá, países europeus e Austrália, né? Basicamente o Ocidente branco. É isso aí que ele chama de mundo livre. São literalmente os colonizadores. Porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos invadiram o Havaí. O Havaí fez uma eleição para não fazer parte dos Estados Unidos cagou e andou para a eleição. Os Estados Unidos invadiram Porto Rico. Os Estados Unidos invadiram as Filipinas, Guam. E mundo livre. Isso sem contar as colônias econômicas dos Estados Unidos, né? Porque como eles falam, a América Latina é o quintal deles. Mas é o mundo livre. A França tem pelo menos 8 colônias econômicas na África. São países que dependem economicamente da França, até hoje. Então, isso é o nível da maluquice. Que mundo livre é esse? Que os caras ainda têm colônia. A França tem divisa com o Brasil, porque tem uma colônia do lado do Brasil. Por exemplo, que um teórico político vai dizer que quem conquistar aquela região vai conquistar o mundo inteiro. Então, a briga não é se o outro lado tem razão ou não. Tá todo mundo no mesmo tabuleiro. E se alguém conquistar o tabuleiro inteiro, você tá fora do tabuleiro. E nesse sentido, a gente precisa entender para onde nós estamos indo e se juntar e trabalhar contra essas forças. Mas o Brasil está escolhendo. Eu acho que se a gente tiver um cenário muito grave no mundo, de uma terceira guerra mundial, sim. E dependendo de quem estiver no governo no Brasil, a gente vai estar do lado errado. A gente vai estar do lado errado. Errado né? para quem, né? Então, que tá... Gente, vocês têm que entender que os Estados Unidos não é o nosso lado. O nosso lado são os que lutam contra a colonização. Só que esses caras, eles acham que eles são brancos, né? O Rock, principalmente porque estudou nos Estados Unidos, e aí deve ter estudado lá em Israel também, feito qualquer coisa, porque ele é judeu. Mano, pisou fora do Brasil, vocês são tudo latino. E eu sou latino. A gente não é mais branco. Não é mais branco. Não é mais tratado como branco. No Brasil a gente é branco, na África a gente é branco, aqui na Ásia eu sou branco, mas nos Estados Unidos e na Europa a gente não é branco. E aí vocês estão rindo ali, a gente está do lado errado. Então, vocês estão do lado errado hoje. Meu Deus do céu. E assim, eu não acho que o Brasil vai entrar em guerra. Eu sempre falo isso. E eu nem acho que vai ser ruim para o Brasil, porque nós estamos tão isolados geograficamente de todo o resto, nós vamos ganhar muito dinheiro aqui. Vai vender para os dois lados. Isso. Se vender para os dois lados, esse é o problema. Dependendo de quanto você se alinha, você vai começar a sustentar muito um dos lados. E aí, óbvio, né? Você imagina uma terceira guerra mundial, o Brasil está alimentando a China. E os americanos vão vir e vão começar a fundar navio brasileiro saindo daqui levando o cara. Aí o Brasil tem duas opções, ou fingiu que não viu, ou falar, tá bom, me juntei com a China, vou declarar guerra aos Estados Unidos. Ele vai fazer o quê? Vai mandar as Forças Armadas pintar a Casa Branca de branco? Eu não acho que vai acontecer isso. Mas entende para onde nós estamos indo? E assim, um país como a China, ele tem muito menos travas e limites de se impor na hora que precisar. Se nós estivermos associados com eles e nós quisermos se libertar deles, nós vamos sofrer muito mais. Baseado em quê? Porque a retaliação deles é autoritária. Tipo assim, eu não aceito divergência. A Austrália foi lá e criticou a China na pandemia. Qual foi a resposta chinesa? Sanção econômica contra a Austrália. Porque, meu querido, de novo, né? É colonizador. Né? São países colonizadores. Eles têm que entender. A China não vai aceitar colonizador safado se metendo na política interna deles. Porra. É muito fraquinho, Rock, muito fraquinho. Imagina se o Brasil resolve fazer alguma criticazinha à China. Já era no estágio que nós estamos. A China não vai tolerar. Ela vai querer... Lembrando que um quarto ou um terço do mundo sofrem sanções econômicas dos Estados Unidos, né? Cuba sofre sanções até hoje. O mundo inteiro vota para acabar com os embargos em Cuba. Só os Estados Unidos mantêm os embargos. E não estou de sacanagem. Todo mundo, na última eleição, na última votação na ONU, votou para acabar contra. Estados Unidos e Israel votaram a favor e a Ucrânia se absteve. Retaliar o Brasil. E como nós ficamos tão dependentes de um único país, contrariando a premissa número 1 dos investimentos, que é o quê? Diversificação. A gente não diversificou. E pior, a gente resolveu botar todos os ovos na cesta do país ditatorial, do Partido Comunista. Não é um país, é um partido que tem só interesses políticos. Nossa, que surpresa que um partido político tem interesses políticos. Nossa senhora, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, Rock, mas muito obrigado. Ainda bem que ele estudou nos Estados Unidos, né, como disse o Nando Moura, para fazer uma análise tão, assim,
Abriu minha mente. Aí a situação é muito ruim para o Brasil. Eu espero que dê tempo a gente corrigir isso politicamente e internamente até... Lembrando que o Rock não tem lado, mas ele diz que, né, o Partido Comunista é o lado errado da história. A hora que a Mas ele não tem lado. coisa fique pior. Mas o Brasil está se colocando num lugar muito ruim, no meu ver. É complicado mesmo. A frase que você É complicado mesmo. disse, né, de que o líder tem muito pouco espaço, o Tolstói em Guerra e Paz, onde ele conta a história do Napoleão invadindo a Rússia e depois dos russos dando um sacode no Napoleão, né, indo até a França e tirando ele do trono. Ele falava que quanto mais alto um homem está, menos livre ele é. Porque tem demandas realmente das quais ele não tem como fugir, Controle. são inescapáveis. E a China hoje, para quem não sabe, é nosso principal parceiro comercial. O segundo, mas bem menor do que a China em termos de participação, são os Estados Unidos. E assim, tem uma coisa que é interessante, Bruno, que todo mundo fala, não, é parceiro. A gente não depende da China. Claro que depende. É muito fácil responder claro isso. que Pega o depende. minério de ferro e vira e fala assim, o Brasil tem para quem vender tanto minério de ferro quanto a gente produz? Se a resposta é não, na ponta de venda nós estamos ferrados. Agora, e a China? Tem de quem comprar tanto minério de ferro? Talvez tenha. Talvez exista outro fornecedor. Essa não é uma relação de interdependência. Aliás, quase nunca as relações entre países são de interdependência, são sempre de dependência. E nesse caso, só do minério de ferro, claro, a gente tem que olhar toda a balança comercial brasileira e analisar caso por caso e no final fazer um equilíbrio geral. A gente vai chegar a uma conclusão se o Brasil é dependente da China ou se a China é dependente do Brasil ou se nós temos interdependência. Eu nunca fiz essa análise aprofundada. Eu tendo a achar que nós somos dependentes da China. É só no achômetro, gente. Eu não tô falando, é só no achômetro. Olha, eu não fiz uma análise, mas eu acho. No minério de ferro, eu não tenho dúvida disso. Porque se você pega em termos... Ah, cara, eu me divirto com o Rock e é triste que tem tanto canal que dá moral pra esse cara e não presta atenção na forma como ele fala, mano. Não tem um pra chegar e falar pra ele, pô, mas peraí, você tá falando isso baseado em quê? Como ele falou ali da Pax chinesa, né? Baseado em quê você tá dizendo isso? Ou então como agora, né? Olha, eu não estudei nada, mas eu acho que... Ô, meu, aí não dá, né, cara? de exportação de commodity, o petróleo, todo mundo quer comprar o tempo inteiro. Trigo, tudo que a gente exporta. Agora, minério de ferro é majoritariamente o destino é China. Isso. Se a China escolhe construir menos infraestrutura, o preço do minério já cai aqui. E a China talvez tenha de quem comprar essa quantidade que compra do Brasil. Aí a pergunta do alimento. A China tem de quem comprar? O Brasil tem para quem vender tanto alimento se não for para a China? Me parece que a gente está se colocando numa situação bem ruim. Bom, já chegando aqui no final, eu queria te perguntar o que... Tá bom, né? Tá bom de diversão por hoje.